A dama Janja da Silva teria pressionado o ministro Francisco Falcão, relator do caso Robinho no Superior Tribunal de Justiça, para que o ex-jogador fosse preso no Brasil. A informação foi publicada neste domingo pelo colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. Segundo informações obtidas pelo jornalista, às vésperas do julgamento de Robinho no STJ, Janja entrou em contato por telefone com Falcão para determinar que a prisão do ex-atleta, condenado por estupro coletivo pela justiça italiana, fosse cumprida no Brasil. Coincidência ou não, depois da conversa, o ministro votou exatamente de acordo com a vontade de Janja. O magistrado defendeu a tese de que Robinho não deveria ser extraditado para a Itália e cumprisse no Brasil a pena de 9 anos de prisão. Ainda segundo o jornalista, Janja tem outros interesses no judiciário, como indicar juízes em cortes superiores na Justiça Federal. Bom, Ana, saiu agora uma informação, agora há pouco, aí, que a deputada federal Carla Zambelli chegou a solicitar ao Ministério Público, então, uma investigação a respeito da conduta aí da primeira-dama Janja da Silva, por suposta interferência aí no caso do jogador Robinho no STJ, um caso aí bastante preocupante, né? A primeira-dama governando o país não é de hoje. Então, Paula, a Janja ainda não se manifestou sobre essa notícia, né? O que indica que, se ela não desmentiu, não, isso é boato, até agora pode ter havido um peso aí do dedinho, né, da primeira-dama agora no judiciário. O que é um absurdo. O que é um absurdo, porque nós temos uma primeira-dama que dá palpite em absolutamente tudo no Brasil. E não é que ela apenas dá palpite, ela dá palpite e ela, nos bastidores, age para que aquela opinião ou vontade dela, porque ela é cheia de vontades, né? Eu quero conhecer o Egito, eu quero conhecer o Papa, eu quero apertar a mão do presidente americano, eu quero ter um gabinete igual à primeira-dama dos Estados Unidos. Acontece, nós já entendemos que ela tem um poder ali de acionar todo o aparato estatal, usando o nosso dinheiro do pagador de impostos, para que a vontade dela seja feita. Gravíssimo, gravíssimo, e isso precisa ser investigado e alguém precisa frear, né, essa primeira-dama no sentido de se é a Carla Zambelli, se é o legislativo, ou se alguém tem que falar, olha, o papel da senhora não é esse. A senhora não é primeira-ministra, a senhora não é legisladora, a senhora não é juíza, a senhora é primeira-dama. Tenha como exemplo a Michele Bolsonaro, outras primeiras-damas no Brasil, que se envolveram com o social no Brasil, com projetos sociais, projetos importantes que podem fazer a diferença na vida das pessoas carentes, e não esse deslumbramento todo. Agora, curioso, eu não vou entrar no mérito aí do julgamento do caso do Robinho, porque eu realmente não acompanhei o caso. Agora, é curioso como há um peso e duas medidas aí, porque ele foi, né, cometeu o crime na Itália, foi julgado na Itália e deveria cumprir a sua pena na Itália. Mas tudo que aconteceu com Lula foi cancelado e anulado porque Curitiba estava errado. Então, estamos no mesmo país, o crime dele foi cometido no Brasil, mas Curitiba, eu acho que não é no Brasil, então o STF anulou. Curitiba está errado, o CEP está errado dentro do Brasil. Então, essa gente não para em pé, Paula, é uma hipocrisia danada. Agora, essa primeira-dama, alguém precisa frear essas ações para que ela não interfira mais no país da maneira como ela interfere. Até a opinião completamente errada sobre economia ela costuma dar. Já basta, né? Já tivemos uma Dilma, o papel dela não é esse no Brasil. Augusto Nunes, você um tempo atrás escreveu sobre a Janja, inclusive num artigo da revista Oeste, aqui Janja Quer Poder, vou até pedir para a gente exibir
de novembro do ano passado, aí assinando com o Christian Costa para ressignificar o conceito de primeira-dama. A terceira mulher de Lula faz exigências que identificam uma genuína nova rica grávida de deslumbramento e cada vez mais, né, Augusto, a gente tem visto e acompanhado a interferência aí de Janja da Silva na política nacional, que vai de mal a pior. Jamais aconteceu uma coisa parecida, não há precedentes. Vamos lá. A única primeira-dama. Aliás, o cargo não existe. Né? Primeira-dama é uma bobagem. Você tem primeira-dama nos Estados Unidos, França, né? E o Brasil resolveu que aqui devia haver também uma primeira-dama. A única mulher de presidente que interferiu no governo, interferiu numa decisão de governo, foi a Carmela Dutra, casada com o presidente Dutra, porque o nome dela era Dona Santinha, o apelido, porque toda noite ela se reunia, recebia na residência dela bispos, padres e tal, e todos pediam a ela que convencesse o marido a fechar os cassinos e acabar com o jogo. E foi por causa da mulher, para se ver livre de tanto conselho diário aí, que o Dutra realmente fechou lá tudo quanto é cassino, Quitandinha, tinha sido inaugurado pouco antes, Cassino da Urca, acabou com o jogo no Brasil. Até hoje se discute se deve voltar, não deve. Fora esse episódio, eu me lembro de que a primeira-dama, Maria Tereza Goulart, que era uma garota de 20 e poucos anos, que tinha saído do colégio interno, casou com o Jango, que tinha quase 40. E virou primeira-dama, era uma menina. E ela entrou numa reunião lá, uma audiência qualquer, para dizer ao marido que ela tinha recebido um LP, um disco, autografado pelo Frank Sinatra. Ela estava feliz. Eu me lembro que a direita hidrófoba da época caiu matando. Que é isso? Primeira-dama interfere. Tá? Pois bem, agora a Janja dá palpite. Digamos que ela esteja certa. Quando se tá bom, tem que cumprir pena, tem que ser punido. Digamos, a Ana já disse, já falou da contradição, que é mostrada pela esquerda também nesse caso. Mas digamos que estivesse certa. E se ela fizesse o contrário? O que ela tem de se interferir no judiciário? De novo, não é cargo. Ela dá palpite em tudo. O Lula disse que é o farol que ele encontrou, a Janja. Ela é chamada, assim, pela imprensa, a socióloga. Olha aqui, a gente costumava chamar de sociólogo algum cara formado em sociologia que escrevesse livros, se destacasse e tal, porque tem muito sociólogo. Ela cursou a Faculdade de Sociologia Federal do Paraná, que, olha, não é nenhuma Sorbonne, é uma Universidade de Harvard, não é? Ela a socióloga dá palpite em tudo e agora interfere em decisões do judiciário. É gravíssimo. Isso aí, olha, eu imagine a Margaret Thatcher, o que faria com o marido se ele, cara de boa cabeça, uma grande figura que mostrou como se convive com uma mulher de temperamento forte, popular e tal, a dignidade do marido, do Mr. Thatcher, é exemplar. A Janja dá palpite em tudo, some com móveis, compra coisas com o nosso dinheiro que não deveria e agora interfere em todos os poderes. Porque ela já interferiu em nomeação de ministro, em decisões do Legislativo e agora no Judiciário. Vou ler aqui um trechinho do seu texto, Augusto, para jogar aqui para o Piotto, aspas. No coração do poder, desde o primeiro dia, Janja parece tão à vontade quanto o deputado no 6º mandato. Entra sem pedir licença em reuniões ministeriais, dá pitos em quem piora o humor de Lula com más notícias, nomeia e demite. Fecha aspas, e aqui você mencionava no texto, quando ela sobrevoou a área afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Foi ela com os ministros para fazer esse sobrevoo, Piotto. O Augusto citou aí a Margaret Thatcher no filme A Dama de Ferro,
Tem uma cena, a Margaret Thatcher já era viúva nesse momento, já estava fora do poder, e estava lá a Margaret Thatcher, uma cena ela lavando a própria xícara, sendo que antes ela tinha ido ao mercadinho e reclamado do preço do leite, se não me engano, alguma coisa, porque os ingleses tomam chá com leite, né? É inimaginável que você vai ver a Janja ou Lula lavando a própria xícara. Vamos lá. É incrível esse tipo de coisa. Mas eu fiz menção à Tati e essa separação que Augusto fez, né, do marido da Tati, entendendo que a primeira-ministra era ela era a primeira-ministra, porque isso só acontece porque o Lula está de joelhos para a Janja. A culpa é do presidente da República, que deveria dizer à primeira-dama, olha, desculpa, você, minha esposa, minha mulher, conversamos sobre outros assuntos de Estado e do presidente da República. Como também, se por acaso o marido da Tati interviesse em qualquer coisa, interferisse, seja o que for, a culpa seria da Tati, não dele. Ele pode até tentar. Então, quer dizer, a Janja, não é que a Janja não é culpada, a culpa maior é do Lula que permite esse tipo de coisa. Se tomado como fato, se isso de realmente aconteceu, dela ligar para um juiz, que é do STJ, né? Nós estamos falando de uma corte superior, e ela dizer, olha, essa pena tem que ser cumprida aqui no Brasil, isso, pelo que eu sei, iria acontecer, é uma simples homologação por questões de acordos internacionais, tudo bem, mas ela não pode ligar para um juiz para dizer faça isso ou faça aquilo. Ou como citou Augusto, se ela dissesse o contrário, não, acho que não, acho que é um absurdo. Acho que o caso dele não é tão grave assim. Depois da justiça italiana se debruçar sobre o caso durante anos, com todos os recursos, na democracia italiana, que o Tasso Genro não acreditou, no caso do Cesare Battisti, né? Meu Deus do céu, se a Itália não é democrática, de onde ele está tirando? Não, acho que vai ser punido de forma feroz e injusta o Cesare Battisti. Então, vamos conceder um indulto a ele aqui e permanecer, não foi indulto, mas enfim, ele conseguiu ficar no Brasil por uma decisão do Tasso Genro. Augusto citou isso aí dias atrás. E o Supremo simplesmente se omitiu daquele processo. Aí quando você vê a Janja, por exemplo, eu até, dia desse a gente mostrou uma cena aqui, num evento em que o ministro Alexandre de Moraes participou de um evento dentro do Palácio do Planalto. Podemos reproduzir a cena? Temos aí, Binha, por favor? Daí, esse é o evento, né? Isso, no ano passado. Olha lá. Aí, isso para mim era alegórico até hoje, né? A Janja dando um safanão de bro num ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é um gesto de primeira-dama. Isso não é um gesto institucional. Ruim para a primeira-dama, também para o ministro Alexandre de Moraes, que se permitiu esse tipo de coisa. Porque não imagino que ele tenha dito alguma outra coisa. Mas, enfim, ele já está num evento que talvez não devesse estar, o ministro do Supremo atravessar a praça para participar de um evento como esse. Mas isso me parecia alegórico. Se essa informação realmente for confirmada, de que ela está ligando para juiz para tomar uma decisão, então já não é alegórico. E se não é alegórico, o que a gente está vendo é muito preocupante, porque, como a Ana Paula citou, uma interferência clara na decisão de um juiz. Quem você acha que é para se achar no direito de ligar para um juiz para ele tomar uma decisão? Aí perdeu-se completamente a separação dos poderes, da forma como estamos denunciando aqui, mas dessa forma é bem pior, é bem deletéria. A Margaret Thatcher, ao escrever no livro dela, ela fala sobre o marido e ela diz alguma coisa parecida, ou está de memória. Ela disse o seguinte, olha, era um homem sábio, com ótimas ideias, e ele reservou essas ideias a mim, e eu considero isso uma demonstração de amor. Ele dava as ideias, repassava as ideias para mim. É o que ela deveria fazer se tivesse alguma, a Janja. Você coloca isso no teu artigo. Oi, Ana. Antes de passar para o Caute, diga. Antes de passar para o Caute, rapidinho. Eu tinha me esquecido dessa cena que o Piotr muito bem lembrou. Essa cena é a cara do Brasil do Lula. É um Brasil que não respeita ninguém, não respeita o povo, não respeita os amigos internacionais, os aliados internacionais. É um Brasil que flerta, não apenas flerta, mas de casamento, né, feito com grupos terroristas. É um Brasil que não respeita o nosso judiciário, é um Brasil que não respeita os nossos parlamentares, é um Brasil que não respeita nada. Essa cena é a cara do Brasil do Lula. Agora, o que é pior
né, do que a Janja dando esse tapa num ministro da Suprema Corte do Brasil, é o ministro da Suprema Corte achando que é normal isso. É normal. Esse tratamento agora é normal, porque é um tratamento de grupos homogêneos que se complementam para alimentar e manter um projeto de poder. É isso que essa cena praticamente diz, grita para todos nós. Estamos aqui juntos. Olha que legal. Bro, brother, olha o tapa. Um ri, ela dá um tapa e ele ri, aperta a mão do outro. E seguem assim, porque isso que nós estamos vendo é o que eles querem. Um projeto de poder e não um projeto de nação que nós merecemos. Ana, só uma menção, eu não me lembro se foi exatamente neste momento do tapa de bro. Tapa de bro é alegórico demais, meu santo. Mas vamos lá. Que a plateia gritava Xandão, Xandão, chamando o ministro Alexandre de Moraes pela alcunha de Xandão, Xandão e sem anistia, sem anistia. Durante esse evento, essas duas coisas foram pronunciadas. Enfim, acho que quando o ministro foi chamado para discursar, alguém gritava Xandão, Xandão e depois foi sem anistia. Talvez nesse mesmo momento também, mas enfim, a alegoria virou um fato, ou pode ter virado um fato, o que é preocupante. Endossa a tese do consórcio, né? É. Governo STF. Eu vou trazer aqui, encontrei, Augusto, no seu texto, o que disse a Margaret Thatcher, do marido Denis Thatcher, aspas. Ele era um poço de conselhos e de comentários penetrantes. Em vez de compartilhá-los com o mundo lá fora, guardava tudo para mim. É isso aí. Carlos. E com certeza nunca envergonhou o país inteiro se comportando dessa forma, né? Então, mas exatamente esse é o ponto, só para terminar esse assunto. São comportamentos como esses, que são completamente fora da liturgia, né, do cargo, porque mesmo se primeira-dama não é um cargo de confiança, não é um cargo de nomeação como é o ministro, não é um cargo de carreira como é o diplomata, é um cargo que representa o Brasil, deveria representar aquilo que tem de melhor nos brasileiros, especialmente sendo uma mulher, nesse caso, pode ser homem também, mas nesse caso, o que tem melhor entre nós, a maior elegância, né, o jeito de se comportar, de representar o país lá fora, também ter noção de onde você está, de como se comportar e não atuar de uma forma completamente inadequada como essa, dando um tapa no ministro do Supremo. Eu imagino, mas a Ruth Cardoso teria dado um tapa no ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou a própria Marcela Temer, né, que muito injustamente teve uma matéria que ela chamou Bela, Recatada e do Lar. Mas com certeza nunca teria feito algo desse tipo, né? Algo completamente deselegante. Completamente misógino, por sinal. Época, tá? Pois é. Então, assim, é simplesmente ter noção de onde você está, do que você representa e do papel institucional, mesmo se não oficial, que a primeira-dama tem. Mas, evidentemente, temos um problema que começa pela não conseguir encontrar 261 móveis no Palácio do Planalto, até não se comportar de uma forma minimamente adequada do ponto de vista formal. E só para terminar também, a questão gravíssima dela ligando para um juiz. A lei se aplica. Se o Robinho era culpado, se condena. Se ele é inocente, se absolve. Não tem meio inocente ou meio culpado. Isso. E não se jange-se. Ou se condena ou se absolve. Não tem uma janja que pode influenciar uma sentença ou não. E se eu fosse advogado do Robinho, só por esse caso, independente do cara é culpado ou não, etc., só por esse caso, suspeição. É legítima suspeição. O seu julgamento foi viciado por uma interferência externa de um ator político de primeira importância da presidência da República. Sim, o cara é relator. E o cara é relator. Então, assim, é claro, já teve uma condenação na Itália, já teve casos, mas nesse caso específico, o juízo não foi livre e isento, não teve o princípio da isonomia do julgamento. Então, se eu fosse advogado, se quisesse só tumultuar, pede a suspeição, porque isso aqui é uma ingerência absurda, ilegítima. Imagino, a CNJ está onde? A OAB está onde? Vamos, a cada caso mediático, tem uma primeira-dama que levanta a corneta no telefone e dá palpite para juiz, sendo socióloga, nem jurista? Foi bem lembrado o caso exemplar da Ruth Cardoso. Era uma grande antropóloga, não deu palpite, fez um belo, de fato, fez um belo programa, né, uma comunidade solidária, se dedicou a isso, discretíssima, sempre.
Agora, os jornalistas brasileiros são uma beleza, né? O Fernando Henrique tinha vencido as eleições e ele disse que ia viajar para a Rússia. Ia com a Ruth Cardoso, ia para a Rússia, ele ia também. Os jornalistas perguntaram: o que você vai fazer lá? O senhor vai fazer? Ele disse: eu vou acompanhar a Ruth. Eles viram. A Ruth Cardoso simplesmente ia participar de um congresso mundial de antropologia, onde ela era uma das principais conferencistas. Os jornalistas não sabiam disso. Agora, a Janja é conhecidíssima, por nada. Ela não é nada. Eles ignoram isso. Agora, imaginem, a Janja pediu um gabinete como a primeira-dama dos Estados Unidos, né? Não, porque eu queria um gabinete como a primeira-dama dos Estados Unidos. Aí ela esquece Cuba, Venezuela, Nicarágua. Aí ela quer o que os Yankees, né, os imperialistas estadunidenses têm. Agora, a postura, a elegância, podemos até discordar, né, agora da primeira-dama, da esposa do Joe Biden, das políticas do Joe Biden, mas existe um protocolo e um rito das primeiras-damas americanas que, imagine uma primeira-dama americana, Augusto, dando um tapa desse no juiz Antonin Scalia. E aí, como vai o senhor? Não existe isso. Então é muito fácil você querer as coisas que os outros têm nesse sentido capitalista, né? Porque nós entendemos, sabemos muito bem que os socialistas no Brasil eles é socialismo para o povão. Imagina, classe média com 2 TVs, enquanto eles querem o capitalismo malvadão. É o gabinete que ela quer de uma primeira-dama americana, mas não quer a postura, a elegância, a maneira de se portar como uma primeira-dama, como uma representante do seu país, está sempre pegando lápis e colocando na bolsa, e não tem primeira-dama em lugar nenhum no G20, está lá a Janja aparecendo, né? Só falta uma melancia no pescoço. Não é a primeira-dama que o Brasil merece, não é apenas pelo jeito de se vestir, de interferir, de falar. É pelo conjunto da obra, é pelo conjunto da obra que o Brasil passou por primeiras damas, como vocês estavam falando, Dona Ruth Cardoso, própria Marcela Temer, muito discreta, Michele Bolsonaro. Será que é tão difícil assim seguir uma linha de uma primeira-dama elegante e com o rito, né? Reclamaram tanto do que o Bolsonaro não era presidenciável. E é isso que entrega, esse tipo de comportamento dando um tapa. Eu não me lembrava desse vídeo, eu estou aqui chocada ainda com esse vídeo. Realmente a gente não pode esquecer esse vídeo, porque esse vídeo é a cara do Brasil do Lula.